Shalom pessoal, aqui quem fala é o professor Marcos. Hoje eu quero continuar com o nosso curso de tradução e análise gramatical da Bíblia hebraica, versículo por versículo. Eu quero continuar de onde nós paramos na última tradução, que foi Gênesis 1:1, e hoje eu vou falar sobre Gênesis 1, versículo 2, e vocês verão que nós teremos algumas novidades aqui em relação a este texto. Ok? Vamos dar uma olhada então primeiro no texto. Gênesis 1, versículo 2. Aí nós temos o texto em hebraico. Vamos fazer aqui uma leitura deste texto. Vehaaretz haita tohu vavohu vehosher al penei tehom veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Muito bem, vamos agora então fazer a análise de cada uma dessas palavras. Temos aqui, na primeira palavra, uma conjunção, que está aqui em vermelho. Temos um artigo definido. E temos o substantivo feminino, que é a palavra eretz, que aqui está pontuado com A, por causa do artigo. Então nós temos aqui vehaaretz. Em seguida, nós temos o verbo hayá, tem como radical essas três letras. A raiz, ou a construção em que esse verbo está conjugado, é a raiz kal, ou paal, e o tempo é o tempo perfeito. A pessoa que está realizando a ação é a terceira pessoa do feminino singular, que é a palavra terra, que é uma palavra feminina, então o verbo está aqui no feminino singular. E aqui nós temos algumas traduções para o hebraico bíblico. Pode ser, ter, haver, estar, tornar-se, acontecer, ocorrer. Coloquei todas as opções aqui porque quando você vai fazer a exegese, você vai precisar utilizar aquela que melhor se encaixar no texto. Ok? Vamos ver então a próxima palavra. Aqui nós temos essa expressão aqui, que aparece somente duas vezes no texto do Tanar. Então, nós temos aqui duas palavrinhas, aqui em amarelo, substantivo, deserto, vazio, irrealidade, nulidade, e temos a conjunção, juntando, e mais uma palavrinha que é até sinônimo da primeira, certo? Então nós vemos aqui que o autor está querendo dar uma ênfase a essa questão aqui da terra vazia, deserta. Ok? Muito bem. Vamos lá. Próxima palavra, então, nós temos aqui outra vez outra conjunção. E a palavra escuridão, trevas, que é mais um substantivo. Em seguida, nós temos aqui uma expressão. Eu tenho uma preposição aqui, preposição al, acima de, sobre. Tenho aqui agora um substantivo construto. E sempre que eu tenho um substantivo no construto, eu preciso ligar esse substantivo ao próximo. Então eu tenho aqui substantivo, pinei, e mais substantivo abismo, profundeza. Então fica face de um abismo. Vamos ao próximo. E aqui agora também eu tenho um outro substantivo construto, precedido aqui da conjunção. Olha aqui. Então eu tenho a conjunção e tenho em seguida o substantivo ar, vento, sopro, fôlego, espírito, ânimo, humor. Como é um substantivo construto,
ele também vai se ligar ao próximo substantivo, que é Deus. Olha aqui. Então, eu tenho aqui o Espírito de Deus. Vamos então, aí nós temos o verbo agora. Observe que o verbo, ele está no particípio ativo feminino singular. Esse verbo tem como radical essas três letras aqui, o resh, o het e o p final. E nessa forma aqui nós formamos um feminino do particípio ativo. Feminino porque, no caso, a palavra ruach é uma palavra feminina. Então, ruach, Elohim, feminino, o verbo também tem que concordar com o sujeito. E aqui a tradução, voejar, pairar. E por último, nós temos aqui a expressão final, que nós já vimos lá. No caso aqui nós temos mais uma vez a preposição al, o substantivo construto, olha aqui, pinei. Agora, observe que está definido aqui. No primeiro caso o abismo não estava definido, e aqui está definido. Pne hamaim. Temos um artigo precedendo o substantivo água, sobre a face das águas ou da água. Nós vamos então agora fazer a tradução desse texto, e você vai notar aqui que eu optei por fazer uma tradução um pouco diferente da que nós conhecemos atualmente, tendo em vista que alguns elementos que estão na tradução nossa não se encontram aqui no texto original. Observe que aqui, logo de início, eu preferi utilizar a conjunção mas para dar uma continuidade no texto de Gênesis 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra, e aí continuando, mas a terra. Aqui eu tenho o verbo está no passado perfeito. Eu optei pelo verbo ser, e aqui nós temos os substantivos que falam como que a terra era, e aí eu usei essas expressões aqui: um vazio e um ermo. E aqui eu preferi utilizar a palavra escuridão para a terra, tendo em vista que nós não temos nenhum verbo aqui estabelecendo relação entre a escuridão e a face do abismo. Poderia utilizar aqui um verbo ser, o verbo estar, porém ele teria que estar no presente. Então eu preferi utilizar aqui que a terra era um vazio e um ermo e uma escuridão sobre a face de um abismo. Também preferi deixar aqui o abismo indefinido, na medida em que nós não temos aqui o artigo. Aqui, por exemplo, eu tenho o artigo na palavra água, mas eu não tenho esse artigo aqui na palavra abismo. Ok? Então, a minha tradução ficou: mas a terra era um vazio e um ermo e uma escuridão sobre a face de um abismo. E finalizei aqui também, utilizei a conjunção mas. O Espírito de Deus é aquele que paira sobre a face das águas. Então observe aqui que eu utilizei uma expressão do autor não retratando o passado, mas fazendo uma demonstração de um fato que ele imaginava naquele momento, tá certo? Então funciona muito mais como uma expressão do que como um relato do passado aqui. Por que eu utilizei isso? Porque nós temos o verbo aqui, ele não está no passado, esse verbo ele está no particípio ativo, então
eu preferi utilizar uma tradução que retrate o participo ativo e não um passado. E o restante sobre a face das águas. Mas a terra era um vazio e um ermo e uma escuridão sobre a face de um abismo. Mas o Espírito de Deus é aquele que paira sobre a face das águas. Isso aqui vai fazer sentido quando nós traduzirmos o versículo de número 3 de Gênesis capítulo 1, você vai perceber que essa tradução aqui se encaixa perfeitamente dentro do texto. Ok, pessoal? Então, por hoje é somente isso. Deixo vocês aí para fazer as análises. Se quiser fazer um comentário, pode fazer, desde que seja um comentário respeitoso, porque também eu respeito a opinião de cada um. Eu vou voltar nesse mesmo texto ainda, no outro curso que nós temos aqui, Aprenda Hebraico Bíblico na Prática, e aí nós vamos esclarecer outras dúvidas que possam aparecer aí. Você pode fazer seu comentário acerca dessa nossa tradução e nós estaremos respondendo aí na medida do possível. Ok? Shalom, lehitraot.